Bom, é uma honra para mim poder falar um pouco da nossa história, viu? Eu estou aqui à disposição para falar um pouco do antes, do durante e do depois, num contexto geral de todo o diálogo com a doutora Lorena, com o Spence, viu? E dizer como se deu e quais as mudanças durante esse tempo, esse período. A Tatiane também vai falar um pouco da experiência dela enquanto jovem, enquanto tupinambá, de como mudou a vida a partir do, do processo de encontro, de escavação, de gestão. É um longo processo, mas é um processo que eu quero que fique como exemplo para outros parentes que vivem esse momento que estamos passando, né? Que vivemos no momento do achado. A gente costuma falar no nosso linguajar do achado, né? Qual a mudança? Então, os Tupinambá de Belmonte, da terra tradicional Tupinambá, sempre viveu momentos muito tensos, momentos de conflitos, né? Vivemos até hoje. Mas a gente sempre quis saber mais da nossa história. Então, teve um certo ponto, em um certo momento, que, a partir dos anciões, das famílias mais antigas, que essa memória se tornou um pouco distante. Nós não conseguíamos mais alcançar a memória dos mais velhos, né? Quando falavam do peixe grande da lagoa, quando falava das caças, que já não existe mais. Então, até certo ponto, conseguíamos acompanhar essa memória. E, de certo ponto, já não conseguíamos mais. Então, se tornou um pouco lenda, se tornou um pouco lenda a história dos mais velhos, mas dos mais velhos, antes de 1900, viu? Dos mais velhos até 1942, de hoje, fazendo uma volta ao tempo, a gente conseguiu ir até 1942, e daí para lá, essa memória se tornou distante. E a gente viu que estávamos perdendo essa ligação. Mas, como todos os tupinambá costumam dizer, nada é por acaso. E não foi por acaso que nós, a partir de um jovem fazendo um trabalho, uma atividade rotineira aqui da aldeia, um preparo de solo para um plantio de feijão. E aquela área era uma terra muito fértil e com a cor diferente. Mas até então era o ponto na aldeia que tinha uma cor diferente de terra e muito fértil. Então a batata, o aipim, era o melhor local para o plantio. E o jovem estava fazendo esse preparo de solo e encontrou, quando passou a máquina, passou o trator e formou um buraco. Ele imediatamente pulou do trator. Eu gosto sempre de narrar essa história dele. Ele pulou do trator achando que seria uma caça, seria um buraco de tatu. Quando ele desceu, ele viu que não era um buraco, e sim era um pote. Ele ficou espantado. O que é que um pote estava ali naquele local? E a partir daquele exato momento, por volta de 14h30, 15 horas daquele dia, a vida dos Tupinambá teve uma mudança considerável. Me atrevo a dizer que foi
a mudança maior na vida dos Tupinambá a partir daquele momento. Porque houve um interesse maior da história. Crianças, jovens, anciões, todos queriam saber daquela história, queriam saber o porquê, queriam saber por que aquele local. Então, foram muitas perguntas e que entre nós, não alcançamos as respostas. Foi aí onde entrou o Spencer, onde entrou Lorena, e a história segue. A história segue até os dias de hoje. Então, durante o processo, a elaboração do projeto, com mudança no cotidiano da comunidade, viu? Porque a gente começou a ver a necessidade ou a pensar um pouco mais no nosso passado, que a gente achou que iria até 1942, a partir da memória de Maria Buiú e de Dona Nenzinha, anciãs Tupinambá, e seu Merquide, que eles relatavam essa história até certo ponto. Daí, a gente não conseguia unir. Então, era um passado mais distante. E a partir daquele momento, com tantas perguntas, nós nos interessamos a saber mais. Mas como saber mais? A gente não temos as respostas de o porquê. E começamos a encontrar, aí virou uma rotina a caminhada até o local do achado, paramos o trabalho e aí começamos a notar fragmentos que até então desconhecido, que eram utensílios de fiar algodão de uma forma bem tupinambá, e que nós já tínhamos ouvido falar da linha de algodão, da linha de tucum, feita a partir daquele utensílio que nós desconhecíamos. A pedra de afiar o utensílio, ou de dar acabamento numa peça de cerâmica. Daí foi uma enorme descoberta a partir daquele momento. E aí, algo interessante, começamos a coletar esses fragmentos. Quando a professora Lorena chegou, nós tínhamos um verdadeiro depósito de fragmentos que a gente estava retirando, assim, por forma de curiosidade, de cuidado. Nós achávamos que guardando tudo aquilo, tirando daquele local, seria melhor guardar conosco e tal. Foi muito interessante. Eu lembro com muita alegria daqueles momentos. Daí, quando Lorena chegou, a gente foi mostrar com aquela alegria em poder mostrar algo tão nosso, com a nossa memória tão mais próxima. Então, a gente conseguiu ver nos relatos, fazer um apanhado daqueles relatos de que Maria Buiú contava dos ancestrais dela, da cerâmica, viu? Dos utensílios. E a gente conseguiu montar tudo aquilo de uma forma tão bonita, tão bela de se ouvir. E o encanto não foi só com os adultos. O encanto foi com também as crianças, também com os anciões que falavam da queima da cerâmica no Murundu, uma forma muito particular do Tupinambá. Viu? E a retirada da argila, viu, em determinada lua, para que a peça não se quebrasse, independente das pessoas dizerem não tem nada a ver com a lua, é a questão da argila e tal. E a gente conseguiu notar que sim, aquele aprendizado ali, aquela informação de que o barro tem que ser retirado na época certa, na lua certa, com todo um ritual de preparo, esse sim
a verdadeira história dos Tupinambá enquanto ceramistas. Então, tudo isso foi uma mudança muito grande. E a equipe veio para fazer a escavação, aí já foi durante o processo, né, de escavação. A Lorena, o Spence, os alunos da Lorena, e nós, os Tupinambá, participando daquele fato novo. Então, para nós era um momento único na nossa história, de poder estar ali, escavando, explorando centímetro por centímetro, com muito cuidado, sobre a orientação de Lorena, porque o Tupinambá tem uma forma muito diferente de escavação, né? Os homens excelentes caçadores e não tem paciência. Então, a gente ouvia falar da escavação com muito certinha, muito padronizada, centímetro a centímetro. E nós participamos de todo esse processo de escavação. E um fato interessante durante esse processo foi já no final da escavação, a nossa conversa, o nosso diálogo com o Centro de Arqueologia, com pessoas ali do centro, foi que a gestão seria uma gestão compartilhada, nós poderíamos cuidar do nosso bem maior, que seria já aquela urna e aqueles fragmentos. Então, a princípio, depois de muita conversa, não vamos deixar na escola, vai ficar para visitação. A Lorena participou dessa conversa, sempre atenta, mas sempre respeitando as nossas decisões. Isso é fato importante e que a gente sempre parabenizou Lorena por essa atitude dela. A primeira vez que falo isso para ela, mas ela foi sempre muito elogiada pelo fato de entender a nossa forma de pensar, de guardar. Então, isso foi muito valorizado de parte de Lorena. Então, estava tudo certo, tudo caminhando para a retirada total da urna, do sítio. E numa manhã, Lorena preparando já a equipe dela para mais um dia de trabalho, e veio uma Tupinambá com o bebezinho dela de lado e falou: eu venho dizer uma coisa para vocês, eu vim dar um recado para vocês. E aí todos pararam para ouvir o recado da Índia, e ela disse assim: eu sonhei com um índio que disse, não tire do lugar, é para ficar ali. E mais uma novidade nesse processo, porque essa memória também até onde respeitar o sonho, até onde atender o sonho, também estava em uma memória distante. E ali nós ouvimos o recado, o sonho narrado pela Índia, e eu falei com a comunidade, nós vamos deixar a urna onde está. Foi mais uma mudança durante o processo, e a equipe que estava ali entendeu o nosso ponto de vista, e naquele momento a gente mudou, desfez todo aquele processo de onde vai ficar, como vai levar. Então, a urna vai ficar aqui. E daí deixamos a urna, de fato, no local de origem dela. Então, nós não, em respeito à nossa ancestralidade, aos nossos anciões, que sempre disseram que nada é por acaso, não existe casualidade na vida do Tupinambá. Existe o que está para ser, o que é para acontecer naquele dia acontecerá, o que está para acontecer naquele ano acontecerá. E a gente resgatou isso. Essa memória distante foi resgatada a partir daquele momento. E começou o processo de cuidar
da urna ali para não retirar. Então, a vontade que se tinha enquanto membro da comunidade era abraçar a urna e trazer, e colocar na escola para ficar para visitação. Mas o respeito à memória, o respeito aos nossos ancestrais, ela teria que ficar ali. E foi feito. A urna está no local, um dos locais sagrados, mas é o local mais sagrado da TI de Belmonte, o sítio arqueológico. Então, há uma mudança muito grande na vida dos Tupinambá a partir do achado, uma mudança de comportamento, um resgate da ancestralidade, se é que se pode chamar de resgate. Mas mudou a vida. Então, houve uma mudança de vida no cotidiano dos Tupinambá, a partir do achado. Então, teve o processo com o IPHAN, toda a delimitação do terreno e tal, mas para nós, de fato, o que delimitou, o que demarcou o terreno, não foi o processo com o IPHAN, a partir do IPHAN delimitar o terreno e caracterizar como sítio, mas sim a partir do nosso achado. Então, aquele achado, a partir do momento, foi o que mudou a vida. O que veio a seguir foi o processo, o amadurecimento muito precoce entre os Tupinambá, porque histórias talvez esquecidas, né, porque eu gosto de dizer que precisamos registrar. Eu vi quando a professora Fabiola falou para gravar e deixar, e eu me lembrei no momento de que os Tupinambá são bons em oralidade. Se deixar, os meninos falam por noite. Mas de registro, nós não somos. Então, a gente tinha aquele respeito pela fala, mas até certo ponto, multiplicando aquela fala de um ancião, algo se perdia. Então, um fato de contar um sonho, né, de como se dava aquele sonho e o que seria aquele sonho, em algum momento se perdia aquela parte importante. Hoje, ou a partir daquele achado, a situação mudou. Mudou com o sonho narrado pela Índia, mudou com a condução do processo, de uma forma totalmente nova, ou valorizando cada dia mais a narrativa tupinambá, valorizando a construção da história. Unir o passado ao nosso presente. Então, não tem mais o limite. Bom, a gente só consegue até aqui. Não. Nós conseguimos até aonde for possível. Porque as crianças hoje, elas falam da urna de uma outra forma que falam os adultos. Os anciões falam de uma outra forma que falam os adultos mais novos. Mas todos falam do nosso passado de uma forma bem presente. Essa é a mudança, talvez, mais importante entre os Tupinambá a partir do achado. São as mudanças atuais na fala de cada um.
na fala do estudante de 10 anos, na fala do estudante de 14 anos, o estudante que não chegou ainda, eu não sei se vai ter tempo dele chegar, mas as coisas acontecem assim mesmo, e fala de uma forma diferente da minha fala, da fala da professora Tatiane, da fala de outras lideranças. Então, o tempo é de cada um, na vez de cada um, sendo construído a mesma história na nossa atualidade. Então, é uma reconstrução constante, viu, na memória de cada um. Eu não consigo esquecer, faz parte da minha memória hoje, o dia daquele encontro com aquela urna. Faz parte da minha memória. Faz parte da memória de Danilo, o dia do encontro com a urna, de formas diferentes, de forma individuais. É estranho até dizer que é um coletivo muito individual, que é a nossa história, a partir do encontro com a urna. Porque eu me atrevo até a dizer que a reconstrução das habitações Tupinambá, neste local, próximo à urna, ela está no fundo das nossas casas, posso dizer. Ela não foi por acaso. É uma área relativamente grande e as habitações elas foram reconstruídas próximo a essas áreas do sítio arqueológico e dos sítios históricos, dos diversos sítios históricos que Lorena, que nós conseguimos encaminhar Lorena até lá e fazer esse encontro. Em pouco tempo. Então, conseguimos mostrar, né, a partir da habitação de família tal, em determinado local, próximo a tal jaqueira, que é uma planta tradicional, a partir de tal dendezeiro, e foram ali encontrados vários vestígios de habitações mais antigas que as nossas. Então, é uma série de situações ao longo desse processo que não foi por acaso. Não foi por acaso. O porquê de uma árvore plantada ali, em determinado local, próximo à lagoa, próximo a tal casa. Então, o vestígio da casa pode não se encontrar ali, mas aquela determinada árvore, aquele forno de farinha, está ali, marcando aquele local, mostrando para os Tupinambá que estão aqui nesse momento, onde habitava os nossos ancestrais, seja há 50 anos, seja há 200 anos a seguir. Então, hoje, quando eu falo de tradicional, eu falo a uma memória infinita da tradicionalidade, de forno, para a fabricação de farinha de mandioca, que é uma tradição entre os Tupinambá até hoje. Há 200 anos, esse objeto lá, o forninho de pedra, e que a gente passava ali todos os dias, ou algumas vezes, e não se dava conta de que ali seria um local de uma habitação antiga,
que é o que resiste ao tempo na nossa memória, seria aquele forno ali, ainda em ruínas, mas sim um forno. E as várias oportunidades que tivemos de viver um momento igual estamos vivendo. Eu digo igual estamos vivendo porque é contínuo o nosso aprendizado. A discussão entre os tupinambás sobre a urna, sobre o sítio histórico, sobre o sítio arqueológico, ela é constante. E de uma forma própria, de uma forma nossa. Então, as valas que separa a planície dos outeiros na terra indígena. E nós não víamos significado de porquê. Talvez nem a pergunta de por que essa vala. Hoje nós sabemos que as valas, elas não são valas naturais, e sim, elas foram construídas pelos nossos ancestrais na retirada desse material. O melhor barro, ele está a X metros, X centímetros da superfície. E as valas, elas obedecem uma largura, uma distância da margem do rio muito bem destacada. Hoje nós sabemos o porquê, a partir do encontro com a nossa urna, a partir do encontro com a nossa ancestralidade. E com muito orgulho, nós começamos a falar, porque sofremos durante anos e décadas, onde os fazendeiros que dizimou o nosso povo, quase extinguiu o nosso povo da região. Eles argumentar que nunca teve índio por aqui, não tem índio aqui. Então, esse é um discurso que nós estávamos acostumados a ouvir, mas nós não aceitávamos. E a partir daquele encontro com a nossa ancestralidade, essa história mudou. Então, com muita ousadia, o jovem tupinambá, o ancião tupinambá, a criança tupinambá, todos podemos dizer: como não tem índio aqui? Nós estamos aqui. E os meus ancestrais viveram aqui, nós provamos isso. Isso é maravilhoso de viver nos dias atuais. Os conflitos seguem, mas nós estamos fortalecidos pela nossa ancestralidade. Nós estamos orgulhosos, com força que nós não sabíamos que existia dentro de nós. E que esse encontro foi fundamental para fazer essa força brotar novamente. É a força tupinambá. Brotar e resistir. Os conflitos nos dias de hoje são terríveis. São conflitos que parentes sumiram, tem um enteado sumido, meu filho sofreu um acidente, e eu vivo sob proteção, tenho as minhas viagens, os meus deslocamentos, todos acompanhados pela Polícia Militar, mas isso é consequência do conflito, é o conflito em que vivemos. Mas a força tupinambá,
A força da nossa ancestralidade, ela se faz mais presente do que nunca. Então, o passado no presente dos Tupinambá. Essa é, que não dizer, a nossa história mais presente, mais viva na nossa memória. É o nosso passado. Nosso passado muito rico, contado de várias formas e continua sendo contado de várias maneiras. Como eu disse antes, pelas crianças, pelos jovens, pelos anciões, hoje contado de várias maneiras, mas de uma maneira atual. E nós não íamos conseguir jamais falar do nosso passado de uma forma tão presente, vivida por nós, não só na memória, mas vivida nos dias atuais, sobre a nossa urna. As respostas que nós não tínhamos e que hoje nós temos. O local de rituais. Por que o ritual era feito ali, naquela localidade? No ponto mais alto do sol nascente. No ponto mais próximo da lagoa, da nascente da lagoa. No ponto mais próximo do Jequitinhonha. Então, são ligações que não são por acaso. Foram anos de planejamento, de estudo da forma tradicional tupinambá para chegar àquela localidade. Aquele local sagrado não está ali por acaso. Está para mostrar que os tupinambás sempre existiram aqui. Que quando todos achavam que estavam extintos, que não íamos resistir a uma pressão externa muito grande, a bloqueio econômico, a tentativa de criminalização, quando achávamos que não íamos resistir, encontramos a nossa urna. Ali é guardada com muito cuidado, com muito zelo, construída ali por uma mão tupinambá, com muito detalhe. E quantos rituais não foram feitos para guardar aquela urna ali. Quantos pedidos não foram feitos para que aquela urna, com aquele material que não se sabe ainda o que, mas já está na memória tupinambá, as infinitas possibilidades do que seriam guardado ali. A bebida pode ter sido guardada, fermentada naquela vasilha, para tomar, para ser ingerida no dia do ritual. E quantas outras possibilidades não existem para que aquela urna ficasse ali? E que séculos depois pudesse ajudar ao povo futuro, aos tupinambá futuro, que seríamos nós. Então, eu costumo dizer que a memória dos tupinambá, ela hoje está muito bem guardada. Ela está guardada não a 7 chaves,
mas ela está guardada ao lado da urna. E é isso. É um prazer, é sempre uma honra poder falar da história do meu povo, da, da atualidade do meu povo, do passado do meu povo, de forma muito particular, muito única, na voz de cada tupinambá. E eu agradeço. Não sei se já excedeu o meu tempo, professora Fabiola, mas eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar de algo tão bom, Kátia, tão hoje maravilhoso que é Hoje a poder gente tem dizer bastante tempo, do meu povo. porque hoje a gente tem bastante tempo, porque a gente reservou esse horário até 12h30, então vocês fiquem tranquilos que tem bastante tempo para falar, e talvez até as pessoas queiram depois perguntar alguma coisa para vocês, mas fica à vontade, a gente tem tempo sim, pelo menos até 12h30 está garantida essa sala aberta para a gente, tá bom? Pronto. Então, posso, a qualquer momento, posso voltar a falar, sim, de mais e mais situações da atualidade dos Tupinambá, sempre ligado ao passado, certo? Tudo certo, Kátia. Estamos aí para te ouvir. Certo. Eu também quero também deixar Tatiane falar à vontade do que relata, do que está guardado na memória dela. E em seguida eu falo novamente a partir da pesca, da tradição, do que seria uma lenda se não fosse o encontro com a urna, que é a nossa pesca que já era tida como pesca lendária, como a história dos Tupinambá do passado, e que mudou a partir desse encontro, que é a pesca do cangurupi na nossa lagoa. Eu sou Tatiane Tupinambá de Belmonte, sou universitária da UNEB, cursando o curso de Pedagogia Intercultural Indígena, né? Estou no terceiro semestre. Hoje, né, ouvindo a Cacique falar, relatar de como foi esse achado, né, como era antes, para mim, bem assim, como desde o início do achado da urna, né, passa-se um filme na cabeça da gente, né? A gente já ouviu muito os nossos anciões falar como era feito todo o manuseamento com a argila, né? Como era retirado, como era queimado. E a gente sempre, eu mesma sempre tive assim algo dentro de mim que me desse a vontade de continuar esse processo da cerâmica. E eu tenho a minha avó também, né, que ela, desde muito nova, antes mesmo de casar, ela se casou aos 12 anos, e ela já mexia com argila, já fazia seus utensílios para uso dentro de casa mesmo. Então, eu sempre gostei muito, né, da cerâmica, sempre tive uma vocação. Só que, assim, a gente já tinha achado alguns cacos de, de cerâmica aqui, muito bonito, né, desenhado. E através disso a gente sempre teve assim, inclusive os anciões. Olha, vocês tomem cuidado com o território, cuide bem, pois aqui há algo a mais, não são só esses cacos que vocês acham, né? Aqui tem algo a mais. E assim a gente ficamos. Foi até o dia que o nosso parente Danilo, né,
foi trabalhar e achou essa urna. Desde aí, então, se passou, é como se nós estivéssemos vivendo aquele momento de quando foi feito aquela urna, como foi feito, entendeu? Contando, os mais velhos contando, quando foi todo mundo lá que reuniu para ver, os mais velhos contando história. Então, a gente começou a vivenciar isso há séculos atrás, né? Eu tenho 30 anos, então, para mim, aos 30 anos, descobrir um achado desse foi muito importante para toda a minha vida e para toda a minha geração e para toda a minha ancestralidade, né? É, Levei isso para dentro da sala de aula junto com os meus alunos. Eu sou professora do multisseriado, então eu trabalho com jardim até o 5º ano. Então todos eles ficaram muito admirados com toda a história, com aquela peça achada. A gente conseguiu achar cacos que tinha ainda a marca da digital na peça. Então, cada momento que a gente pega um pedaço de telha desse, um pedaço de cerâmica, é como se a gente tocasse no passado de alguém. É como se a gente vivesse há 600 anos atrás, há 1000 anos atrás, ou até menos, né? Porque minha avó ela vai estar quase com 90 anos, então sabe-se lá quantos tempos certo real tem, né? Então, tudo isso é muito bom. Eu vi Kátia comentando aqui, né, sobre o respeito que a gente tem. Aumentou, triplicou depois desse achado. Hoje em dia, a gente vai fazer nossas atividades na agricultura, a gente já faz com mais cuidado, não é como antes. A gente olha o território primeiro, a gente pede permissão se ali é o local certo, né, para fazer aquele tipo de cultura. Já não fazemos mais em qualquer canto ou em qualquer jeito. Temos um respeito maior. Eu fico feliz também pelos meus alunos poder vivenciar isso tão jovem. Eu queria, né, mas tudo é no tempo certo, eu queria poder ter vivenciado isso na idade deles, pois eu aproveitaria bem mais e estou tentando aproveitar a cada instante. Cada momento desse achado para a gente é muito, muito relevante na nossa caminhada, né, na nossa jornada como indígena, como pessoa. É, é isso, né? A gente sente prazer em falar, né? Contar a história. É, eu mesma tive de lado com Lorena, tanto lá na escavação, quanto nas caminhadas, né? Mata dentro, beira de rio, lagoa. Cada canto que a gente passou, que a gente achamos farinheira de muitos anos atrás, né? Ali, cada lugar que a gente pisa, a gente tem em mente uma história vivida ali, a gente se emociona, né? Porque a gente sabe que alguém viveu ali, que alguém lutou ali e que infelizmente não pôde ficar por conta da tomada do nosso território. Era algo muito lindo, né? Viver ali, presenciar aquele momento ali. A gente pode se dizer assim, que nem cansaço a gente sentia dessas caminhadas tão distantes, né? E no momento que a gente achava os, os locais, né, de, de tradição, de trabalho, que seja, de vivência daquelas pessoas, daqueles parentes da gente, a gente sabe que ali foi bem cuidado. E por que não continuar isso hoje, né? Por que não preservar aquilo ali? Pois foi muito sofrido, foi muito lutado, né? Muita conquista que ficou para trás e ficou para a gente, né? Porque eles sabiam que algum tempo mais à frente, distante ou breve, o povo dele voltaria ali para aquele lugar. E hoje estamos aqui, não pensamos em desistir jamais, apesar das lutas, apesar do que vem acontecendo, estamos aqui unidos para poder proteger nosso território. Ali onde está a nossa urna, hoje é um lugar muito sagrado para a gente, né? A gente sabe que a gente sabe isso no fundo, que ali esteve um parente da gente que queria permanecer ali para poder cuidar,
cuidar, proteger de quem viria mais à frente, quem precisasse, né? E hoje contamos com essa proteção para ela com a nossa cacique, para ela com a nossa comunidade, com a nossa cultura. E isso é muito bom, fortalece a gente, sabe? A gente saber que ali teve algo, teve alguém ou qualquer coisa do tipo, local de ritual, isso fortalece muito a gente para permanecer na batalha. E é isso. Eu fico muito feliz de participar dessa palestra. E é isso. Obrigada, Tati, pela fala. Mais uma vez, peço desculpa por estar sem câmera. É muito bom. Eu que agradeço, Lorena. Mas é muito maravilhoso te ouvir Kátia. Não sei se Kátia quer retomar a fala agora, ou vocês preferem abrir para algumas perguntas. Consegue me ouvir? Sim, Kátia. Eu quero apresentar a Alisson, acaba de chegar, estava numa atividade diária aqui, acabou de chegar. Ele já me disse que precisa ser breve na fala dele. Já pensou, Lorena? O mais jovem precisa ser breve, porque já tem um outro compromisso. Que legal, não é isso? Então, a Alisson vai se apresentar aqui rapidamente, falar da experiência dele, e aí eu vou retomar na minha fala da pesca tupinambá, pesca tradicional tupinambá, a relação com o encontro com a urna, certo? Tá certo, Kátia. Bem-vindo, Alisson. Olá, bom dia. Meu nome é Alisson Tupinambá, tenho 13 anos, sou aluno do 8º ano. E é muito bom, né, relembrar da urna, é muito bom ter a urna aqui, mudou nossa vida e é muito bom lembrar como se fosse ontem que nós achamos elas. E é bom lembrar as coisas dela porque é muito boa. Só isso, obrigada. Obrigada, Alisson. Pronto, Lorena, retornei. Quer dizer, nem havia saído. Então, como eu disse antes, Tatiane falou da parte da agricultura tupinambá com relação ao achado, como mudou a rotina em relação à agricultura, e eu vou mais adiante. Eu digo que é breve. Um momentinho, Lorena. Eu digo que tem relação, tem mudança com todas as atividades. Com a agricultura, com os rituais, com a pesca, porque é uma atividade importante e bastante ainda nos dias de hoje utilizada, que é a pesca de lagoa, a pesca artesanal dos tupinambá. E nós temos um peixe que habita nossas lagoas, desde sempre está presente na memória dos tupinambá. E a partir da história, do relato dos anciões, esse peixe ele não era visto em qualquer época,
Ele só era visto em alguns meses do ano e que tinha relação com ancestralidade, com espiritualidade. E nós não conseguíamos entender por que esse peixe, o cangurupi, era tratado de uma forma especial. Um peixe comum na lagoa, mas não consumido. Não era um peixe para pegar no anzol e ser consumido pelas famílias tupinambá. E por mais que nós tivéssemos entendimento do respeito dos tupinambá com determinado peixe ou caça ou uma árvore, uma fruta, a gente não conseguia entender por que aquele peixe é tão contado nos relatos tupinambá, eles não eram consumidos pelas famílias. E a partir do encontro com a urna, nós encontramos na margem da lagoa um determinado local com escamas desse peixe. Ele tem uma escama um pouco azulada, uma cor muito bela. E nós encontramos escamas gigantes desse peixe às margens da lagoa. E todos os peixes que os tupinambá pegavam na lagoa eram peixes pequenos e que não eram consumidos. Então, seguia uma tradicionalidade de que aquele peixe não poderia ser consumido. Por quê? Nós não tínhamos resposta. Quando encontramos esse local, na margem da lagoa, com escama gigantesca, nós podemos, então, fazer montar a nossa própria percepção de que por que não comia aquele peixe. Ele, de tamanho pequeno, ele possui muita espinha, não é uma carne apreciada pelos tupinambá, mas que a escama dele, provavelmente, em algum momento de rituais tupinambá, de festa tupinambá, ela era usada. E ela tinha que ser de um tamanho padrão, de um tamanho grande, digamos assim. E a escama do peixe pequeno, ele em tamanho pequeno, ele não tem o brilho, ele não tem o tamanho que chame a atenção. Então, a gente conseguiu avaliar que o peixe, o cangurupi pescado pelos tupinambá, pelos nossos ancestrais, eles teriam que ser de tamanho grande, porque aquela escama, ela só tem aquela coloração linda, um azul, na nossa linguagem, um azul cor do céu, maravilhoso, a partir de certo tamanho. Conseguimos chegar a essa conclusão, que realmente ele não é consumido por um respeito, por fazer parte de um ritual, de uma época festiva entre os tupinambá. Os tupinambá de Belmonte, nós somos um povo festivo, apesar das diversas lutas, mas nós somos um povo festivo. E fazia parte da festa tupinambá, do ritual tupinambá, aquele peixe
não para fazer parte do prato, mas para fazer parte da festa, do ritual. E, com certeza, para ser parte do ritual como proteção aos Tupinambá. E nós não conseguíamos antes entender o porquê. Por que não comemos o cangurupi? Porque não gostamos? Será que todos os tupinambá têm o mesmo gosto? O mesmo paladar? Não, é uma carne ruim. Não é uma carne ruim. Não se dá a partir de que a carne não é boa. Se dá porque faz parte de um ritual tupinambá e que temos muito respeito. Relatos de anciões que diziam que tem cangurupi tão grande na lagoa que virava uma canoa. Mas pode ser um fato isolado? Nosso pensamento era assim, pode ser um fato isolado. O peixe cresceu e a lagoa é gigantesca. Mas um jovem pescando na lagoa, na nossa lagoa Timicuim, que ela tem um nome antigo como Lagoa da Volta, mas ela tem um nome atual a partir de 1900 como Lagoa Timicuim, de que esse jovem pescando, esse cangurupi chegou a balançar a canoa dele. Estremeceu a canoa. E ele ficou quietinho e o peixe passou de um lado para outro da canoa. Então, qualquer movimento que ele fizesse ali, esse peixe podia virar a canoa do pescador. E fomos montando cada narrativa do Tupinambá ao nosso encontro com a nossa urna. Então, hoje, tudo está ligado ao nosso passado. O nosso presente ligado ao nosso passado de uma forma contínua. E ficamos felizes com o fato de é uma ligação permanente. Então, quando eu e outros tupinambá nesse momento aqui presente, não estivermos mais aqui, a história tupinambá segue de uma forma contínua. Na época da visita da professora Lorena, até tentamos. Vamos levar a Lorena ao local onde temos as escamas e não conseguimos. Encontramos vestígio de outras situações. Um embarcador de madeira em certo ponto da lagoa, peças de louça de alguns séculos atrás, já mostrando a presença de pessoas já invadindo o território tradicional. Fragmento de cerâmica osso, comprovando a nossa permanência ali desde sempre. E não encontramos o local das escamas. E
Alguns índios, em um certo momento, não, mas era aqui, estava aqui, a gente conseguia ver e tal. E lembramos dos nossos ensinamentos, de que nada é por acaso. Então, naquele momento, não era para ser mostrado o local onde está ali aquelas escamas. Aquele local, à margem da lagoa, ele não pôde ser mostrado, ele não pôde ser explorado naquele momento. Somente para parte de um outro momento na história do Tupinambá, no futuro, mas hoje está ali, guardado de forma tradicional Tupinambá, esse local, muito preservado, talvez coberto por raízes, que só o tempo dirá quando será preciso ser mostrado à sociedade. Quando a nossa ancestralidade presente no nosso dia a dia irá permitir que aquele local seja mostrado e sim servirá para ajudar aos Tupinambá. Então, tudo no seu tempo, a ligação com o tempo é fundamental. A forma contínua de tratar do nosso presente, do nosso futuro e do nosso passado, de uma forma contínua. Não sabemos se o momento exato de mostrar que o peixe, um dia quase considerado uma lenda, pode demorar muito a ser mostrado como forma tradicional, como forma de resistência do Tupinambá, ou se está muito próximo agora com essa loucura de autorização para garimpo em terra indígena. Nós estamos no meio desse processo todo, desse desgoverno, e são terras disputadas justamente por conta desses minérios ATI de Belmonte. E recentemente os fazendeiros pediu autorização e concedida essa autorização em 900 hectares da nossa terra tradicional para exploração de determinados minérios. Estamos tranquilos, estamos resguardados e sabemos que o momento exato de resistência será na nossa lagoa não entra garimpeiro. As margens do Jequitinhonha, dentro da tradicional, não entra garimpeiro. Então, eu acredito, como Tupinambá que sou, não posso nunca deixar de acreditar e nem pretendo deixar de acreditar na força do nosso passado no presente, que será a hora certa de mostrar, quem sabe, aquele local onde tinha os rituais, os simples momentos de conversa do meu povo, há mais de 500, 600, 700 anos, ali na margem da nossa lagoa, já prevendo que aquela simples escama de um peixe não consumido será
de grande valor para a nossa resistência, para não permitir garimpeiro à margem da nossa lagoa. E sabemos que, nessa atual situação que estamos vivendo, com todos os processos de demarcação parados, esses achados, como fala a professora Tatiana, eu acho interessante a forma dela falar do achado. Um tupinambá chama de encontro, outro chama de achado, de forma muito particular, mas de forma muito coletiva também. É o mesmo achado, é o mesmo encontro, estamos falando da mesma peça, do mesmo local. E estamos tranquilos por quê? Porque sabemos que, no momento exato, nós temos a força daqueles que já não estão mais aqui, de forma humana, mas que guardou ali, em determinado momento, algo de muito valor para ser a nossa resistência no momento certo. Ficamos, posso dizer até, desesperados quando soubemos do pedido de exploração e com autorização dos órgãos de governo, antes dessa PL ser aprovada, para o fazendeiro explorar minério na TI. Tínhamos a esperança de que o órgão de controle ambiental do nosso estado, do estado da Bahia, iria travar aquele pedido. Agora nós sabemos que o órgão não vai poder fazer isso. Mas nós sabemos que, aqui reforço, na nossa lagoa não vai ser permitido garimpo. Temos ali o que chamam as outras pessoas, a nossa carta na manga. Há quem não entenda ou há quem não consiga entender, mas por que que ela está falando? É algo tão simples, não vai ser isso que vai segurar a ganância do homem, do não índio, na exploração de minério na aldeia Pitiburi. Sim, vai ser a força tupinambá resistindo no território, a força tupinambá protegendo os tupinambá da atualidade. Mais uma vez, é a ligação contínua do nosso passado com o presente, ou o presente com o passado. E é por isso, Lorena, falo com muita segurança. Foi essa força dos tupinambá que não permitiu que naquele dia, com várias voltas na lagoa, você se lembra de Carlos dando voltas na lagoa, preocupado porque não achava o local. Foi por conta disso, Lorena, que nós não conseguimos mostrar o local exato das grandes escamas. Foi uma forma de proteção que os grandes guerreiros tupinambás já sabiam que os tupinambás atuais vão precisar logo da força deles para
não permitir que se explore, que se acabe com uma das principais fontes de alimentação do povo tupinambá, que é o peixe. Então, o peixe da Lagoa Timirim é a base da alimentação, é a farinha de mandioca, o peixe, a caça, controlada hoje, claro, que não vai ser contaminada por qualquer substância hoje que venha a matar o tupinambá. Então, quando a gente recorda na nossa memória o que tem de tão especial na memória tupinambá depois da urna? Tem a reafirmação cultural, histórica, tradicional, de um povo guerreiro, de um povo forte, e que, por vezes, por muitas vezes, os inimigos físicos não conseguem entender, porque tentam e não conseguem. Eu digo que não precisamos entender de tudo. Nem tudo nessa vida é para ser entendido, mas é para ser vivido. Vivido a cada momento, a cada fase da vida. E assim vamos seguindo. Então é isso. Se for para falar aqui das várias e várias situações que envolvem o nosso presente e passado, acho que 2 horas é pouco. Mas, por enquanto, é isso. Nós temos um professor pesquisador, Fábio Carvalho, ele gostaria de participar, ele está fazendo mestrado. Tem sido interessante a pesquisa dele aqui com os tupinambá. Eu não sei se ele pode, professora Fabiola ou Lorena. Vocês finalizam aqui, Pode. se ele pode. Eu não sei se ele quer falar um instantinho. Ele quer falar? Sim, Ele quer pode falar sim, um a gente instantinho. tem tempo ainda. Pronto. A gente Então, tem tempo ainda, pode falar. Oi? Pronto. Então, eu encerro por aqui e volto em seguida para falar da caça tradicional tupinambá nos dias atuais, a partir do nosso encontro com a nossa urna. Tá certo, Kátia. O Fábio já foi autorizado, já foi aberto o microfone para ele. Ele pode falar. Olá, Fábio. Bom dia a todos, com a permissão da Cássia e Kátia. Bom, meu nome eu vou falar de onde eu falo, né? Qual é o meu lugar de fala. Eu sou Fábio Carvalho, eu sou pedagogo, estou no programa de mestrado, sou policial militar há 23 anos, sou cabo da Polícia Militar, sou coordenador da Educação do Campo aqui na Secretaria de Educação de Belmonte. Agora eu estou aqui no trabalho, vou ser bem breve. A gente começou esse trabalho, eu comecei esse trabalho de estudo e pesquisa lá no ano de 2019, mas o que a academia achou mais relevante, né, na minha pessoa, na minha fala, no meu lugar, foi a questão de eu estar na primeira reintegração de posse, um olhar colonial, né, com a visão totalmente eurocêntrica, né, e depois de alguns anos eu começar a mudar a minha visão, o meu olhar mais agudo para as questões dos indígenas tupinambá. Hoje eu faço o mestrado em ensino e relações
o mestrado profissional em Educação, Ensino e Relações Étnico-Raciais. E o tema da minha pesquisa é Território Originário, Violência e Resistência, a trajetória dos indígenas tupinambás de Belmonte. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a Kátia, né, por essa confiança, a Tati, são pessoas assim que estão me apoiando bastante, meu orientador, que é o professor Edson Caiapó, professor do IFBA e do programa lá de mestrado da UFCB, aqui o campo Socígios de Costa, aqui em Porto Seguro. E assim, a gente está tocando a pesquisa. Eu acredito que em dezembro, no dia do meu aniversário, eu devo defender, devo qualificar o mês que vem, já tem muita coisa escrita, né? E Kátia é a pessoa que me orienta em todo esse trabalho, né? Eu estou descobrindo coisas importantes no curso desses processos judiciais, né? O meu trabalho foca bastante nessa parte desse litígio, né? Dessa tentativa de apagamento da memória e da história dos tupinambás em Belmonte. E eu também ouço o outro lado, que é os fazendeiros, as pessoas que estão, né? Que tentam desqualificar. Esse processo a gente conhece, é um processo histórico na vida dos indígenas. O Brasil, desde a chegada dos invasores aqui. E assim, a gente está fazendo o máximo para ficar um trabalho bacana, um trabalho de excelência, deixar de memória, né, para o povo do Tupinambá. Sempre a gente está se deparando com novidades no curso desse trabalho de pesquisa, né? E assim, eu enfrento, assim como o Cátia, eu também enfrento resistência. Pra você ter ideia, vem aquelas informações veladas, cuidado com você nessas caminhadas para a aldeia. Então, assim, e aí vem aqueles intimidações, né, que a gente não enfrenta, que a gente não tem medo. Kátia, eu admiro muito a postura de Kátia diante desse processo de violência psicológica, econômica, física, né? Várias pessoas já sofreram. Então, assim, quando eu estou escrevendo minha dissertação e recuperando algumas imagens, eu fico pensando, meu Deus, como é que esse povo resiste há tanto tempo? Então, assim, é um processo realmente doloroso, árduo e de muita resistência, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação desse momento aqui de fala, dizer que, Lorena, eu posso tomar um pouquinho do seu tempo para futuras consultas com relação a esse processo, né? Eu cito lá na dissertação, mas muito pouco, né? De coisas que eu peguei no RCID, inclusive, na pesquisa, mas eu queria ter mais acesso a esses materiais, esses relatórios, porque a gente, a todo momento, a confrontação maior é de tentar desqualificar que aqui em Belmonte nunca teve Tupinambá. Meu orientador falou, Carvalho, a gente não tem que provar. Quem estão lá são eles afirmam que são Tupinambá, quem vai dizer que eles não são? E além dessa desqualificação, dizendo que as terras nunca foi habitada nem ocupada por indígenas. Isso é constante nos autos judiciais, né? Eu estou lá lendo, são mais de milhões de páginas de processos, são mais de vários processos, que eu ainda estou tentando montar um cronograma ainda de uma planilha com a organização cronológica desses processos. Tudo começou aqui por Belmonte, eu fiz parte desse processo aqui em Belmonte, né? Como eu falei para vocês, na reintegração de posse. Enfrento resistência dentro da própria instituição minha, onde eu trabalho, nos meus colegas no dia a dia, mas graças a Deus construí, dentro dos estudos, argumentos que eu posso combater e às vezes até conscientizar e mudar a visão de alguns com relação a essa visão que eles têm equivocada, deturpada e que tomou conta do imaginário nacional, a visão dos povos indígenas no Brasil. Fico olhando que é complexo demais a gente discutir e as pessoas que não estudam, não pesquisam, tem aquela educação eurocentrada, né? A visão do índio fantasiado, bonito, então termina por vencer esse pensamento, né? De desqualificar a todo momento o índio. Quando Kátia falou de criminalizar, eles criminalizam mesmo lá nos autos do processo, acusa de roubo, acusa de falsidade ideológica, acusa de violência, que os indígenas que estão provocando violência. Então, assim, é uma série de coisas que a pesquisa está mostrando,
né, e que vai se tornar pública um trabalho que se tornasse um verdadeiro fonte de pesquisa, né, para a comunidade aqui de Belmonte e a outras pessoas que tiverem interesse, e para os próprios Tupinambá. Eu sempre penso assim, meu Deus, alguém vai... Aqui quando a gente passar dessa vida, morrer, esse trabalho vai ficar aí registrado, e as pessoas que... Hoje, como eu fiquei atento aqui, Kátia falando que a oralidade, né, os Tupinambá são muito fortes, mas esses registros não tem, né? E a partir de agora a gente começa a construir um trabalho. Esse trabalho é longo, ele não deve parar num trabalho só de mestrado. Eu acredito que virão outras pesquisas por aí. É uma história muito rica de luta, resistência, né? E, sobretudo, de violência que vive essas pessoas naquele território, nesse território nosso aqui, né, da aldeia Patiburi, na terra indígena Tupinambá de Belmonte. Então, mais uma vez, agradecendo a professora Lorena, a professora Fabiola, né, por essa oportunidade. Eu gostaria de participar mais desses eventos que vocês, porventura, virão construir, né, inserir Kátia, inserir Tatiane, nós como um todo, para participar desses eventos, né, e dizer que eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Com Lorena, eu já falei para a Kátia, eu preciso falar com Lorena, ou pergunta a ela se ela pode me passar alguns documentos dessas pesquisas, para a gente incluir na nossa pesquisa do mestrado e tal, para a gente ler, estudar, debater, discutir, né? E quem sabe aprofundar mais ainda essas pesquisas em outros momentos, em outras atividades acadêmicas que a gente pretende desenvolver futuramente. Eu gostaria de agradecer a professora Lorena, a Kátia, e a Tati, e a professora Fabiola, e todos que estão aqui na reunião. Muito obrigado pela oportunidade de participação. Prazer, Fábio. Me coloco à disposição para a gente conversar, né, futuramente. Você comentou sobre a oralidade e realmente impressionante como, sem imagem, Kátia, você conseguiu, né, montar, transmitir toda uma imagem do território a partir, né, da urna funerária, de conectá-la, né, a esse novo mapa de território e essa territorialidade tupinambá. Mas, enfim, não vou continuar. O que eu queria consultá-las é se a gente pode abrir para perguntas, para os participantes fazerem perguntas. Sim, Lorena, tudo bem. Por mim, tudo bem. Tá certo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode colocar, escrever no chat, e aí a gente transmite, né, e começa e faz uma conversa. Enquanto isso, não sei se a Fabiola quer fazer algum comentário. Eu não quero interferir muito nas perguntas das pessoas, imagino que tem pessoas que estão querendo conversar com Kátia, Tati. Fábio, muito obrigada pela tua participação, e a gente tem um laboratório que chama LINT, que é o Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Tecnologia e Território. A Lorena é uma pesquisadora que faz parte desse laboratório, então vocês têm todo o apoio do LINT para, se quiserem organizar outras conversas, outros encontros, a gente está super à disposição, tá bom? Eu só queria comentar, ouvindo a fala da Kátia e da Tati, eu fiquei muito emocionada, porque a gente sempre...
A gente que trabalha com arqueologia, né, a gente sempre se pergunta, mas será que o nosso trabalho é um trabalho que pode ter um respaldo social, ou seja, será que ele contribui de fato para as populações indígenas nas suas lutas? E eu fico feliz de ver que, de fato, né, isso que vocês estão chamando de achado, de encontro, essa ideia de que, de fato, a gente, como pesquisador, pesquisadoras, e a gente pode contribuir também nessas lutas indígenas de autoafirmação da sua soberania, de soberania territorial. Então, eu só quero dizer que vocês devem mesmo mobilizar a gente para que a gente atue do lado de vocês nessas suas lutas, porque não faz sentido, na minha opinião, a gente fazer pesquisa, fazer arqueologia se a gente não tiver uma ação social também, se a gente não contribuir para contar essa história indígena e contribuir para as lutas dos povos indígenas para que eles possam continuar mantendo seus modos de vida. Então, eu fico muito satisfeita que a Lorena tenha, porque quando o Spence me pediu para indicar uma pessoa para trabalhar nessa situação que vocês estavam vivenciando, eu disse, conversa com a Lorena, porque eu acho que a Lorena é a pessoa indicada para contribuir nisso. E eu estou muito feliz que tenha dado certo essa parceria, eu espero que ela continue ainda por muito tempo. E a gente aqui no Lynch, em São Paulo, na Universidade de São Paulo, a gente está à disposição de vocês também para várias outras conversas, outros encontros e tudo mais. Eu não quero me alongar mais, porque já tem pessoas aqui que estão querendo falar, né? Então, eu vou deixar as pessoas fazerem suas perguntas e seus comentários, tá bom? Então, por enquanto, muito obrigada para vocês. Lorena, tu podia coordenar um pouquinho né? O Evandro levantou a mão. Evandro, se você puder colocar sua pergunta no chat. Enquanto isso, tem alguns comentários. A Mariana Alves, que observa que a Força Tupinambá serve de inspiração para nós não indígenas, obrigada. O Josué Lopes, lembra do Josué, Kátia? Kátia? Não sei se ela está ouvindo. Não ouvi, Lorena, parece que caiu um pouco. Lembra-se do Josué? Eu não ouvi, parece que a internet ficou ruim. Lembro. O Josué está aqui participando, ele fala que ter participado da escavação da urna foi transformador na vida dele, ele sempre fala, quero parabenizar a Cacique Kátia e a Tati pelas falas e mandar um abraço aos Tupinambá de Patiburi. Evandro vai fazer... Abraço para Josué também, Lorena. Fiquei bem, enquanto o pessoal se organiza para eventuais perguntas, eu queria que, se puder, Tati está aí ainda, ou parece que ela caiu, mas que ela pudesse falar um pouco mais sobre essa retomada da cerâmica. A gente nunca conversou muito sobre isso, eu fiquei bem curiosa, né? Ela tem essa Tati? Oi. Tá me ouvindo? Acho que o áudio está desligado, Tati. Estava mesmo. Não percebi. Então, Lorena,
a partir daquele reencontro, né? Vou dizer assim, com a urna, a gente já tinha, como eu falei, o desejo de trabalhar com a cerâmica, né? Há muito tempo, através de minha avó, que veio sempre falando que ela gostava muito, e ela já fazia, ela não tinha mais tanta agilidade nas mãos, mas ela ainda fazia o cachimbozinho dela, fazia algumas coisinhas. E aí eu falei, sabe, vou botar a mão na massa, né? E aí comecei a fazer algumas coisinhas, né? Consegui fazer até algumas peças, pouca, de treinamento. Surgiu ano passado um projeto, eu, Alexandro, meu sobrinho, né? A gente e uma outra parente aqui, a gente resolveu enfrentar. Falei, vamos tentar, quem sabe a gente, né, consegue. E a gente fizemos a retirada do barro, mostramos em vídeo, fizemos gravação e tudo, contamos um pouco de como seria importante, né, esse projeto para a gente, para inicial. E aí, estamos nesse plano desse ano a gente iniciar, porque a gente conseguiu, fomos contemplados com nota máxima para esse projeto e vamos dar início. É até uma coisa que eu achei bem interessante, Lorena e Fabíola, todos aí, é que assim, quando eu fui pesquisar, né, fazer algumas pesquisas, algumas pessoas me disseram assim, Tati, por que que você não usa o forno que estão usando hoje em dia, que é a gás? Só que a gente não quer. A gente quer dar oportunidade do nossos anciãos estarem com a gente no nosso forno, no formigueiro. A gente quer reviver isso, entendeu? A gente quer tentar, a gente quer envolver eles também, porque eles são nossos professores, né? Então, por que não ter eles perto da gente? E aí a gente está tentando, Lorena. E eu sei que vamos conseguir. Melhores professores a gente tem aqui. Nossa, fico muito feliz com a notícia desse projeto, Tati. Muito feliz mesmo. Tati, só uma coisa que eu preciso te dizer. Usar o forno a gás não vai dar certo para tu fazer cerâmica, porque no forno a gás a gente não chega na temperatura necessária, tu vai chegar no máximo a 200 graus, 220, dependendo do forno, se ele for muito bom. E vai ser muito fácil de quebrar a cerâmica. Então, de fato, se tu empregar técnicas tradicionais, né, tipo fazer no forno, pode até ser a queima ao ar livre, mas com cupinzeiro, determinados tipos de madeira, tu vai chegar numa temperatura acima de 300 graus, 350 e tal, que vai te garantir uma queima melhor. Então, realmente, é bom tu ouvir os teus professores mais velhos para te ajudar a fazer isso, porque, de fato, no forno a gás não vai funcionar. Só funcionaria se você tivesse um forno elétrico, daqueles próprios de cerâmica mesmo, né? Que daí atinge altas temperaturas, mas o fogão a gás não vai dar certo. Então, realmente, tu tem que seguir a orientação dos teus mestres anciãos aí para fazer a tua experimentação da cerâmica, tá bom? Sim, sim. Eu não penso em usar. Hoje em dia estão usando muito, sabe, professora? É, o fogão que ele é para. Não é um fogão, forno, direcionado a isso mesmo, a cerâmica, né? Para esse tipo de queimagem. Só que ele pode ser o melhor lá, mas para a gente o melhor é a nossa técnica do formigueiro e vamos tentar nela mesmo. A gente não pensa em fazer dessa forma que estão fazendo. A gente quer tentar o da gente. Exatamente. Esse forno que tu está falando deve ser um forno próprio para queimar cerâmica, que é esse que eu te falei. Esse consegue chegar mais, mas não é o nosso forno normal a gás. Agora, de fato, eu acho que é muito legal, muito importante que tu realmente
resgate essas técnicas tradicionais, porque também elas estão se perdendo, as pessoas já não sabem mais fazer em muitos lugares, né? Estão se acostumando a fazer só nesse forno industrial próprio de cerâmica. Então, eu acho que é muito interessante mesmo vocês resgatarem esse modo tradicional de fazer. É isso aí, muito bacana. E vocês já mapearam as fontes de argila, né, Tati? Sim, sim, a gente já mapeou. O interessante é que nós descobrimos que as fontes onde tem o barro melhor, a argila melhor, fica justamente próximo ao sítio, aonde você bem conhece, né, Lorena? Lá o sítio de Thierry tem um local de retirada de barro que é ali encostado. Temos aqui, logo abaixo aqui da onde é a urna funerária, é outro tipo de barro muito bom. Então, são esses locais que a gente achou, pontuou e que é dali que a gente vai fazer essa retirada. Que já fazemos, né? Porque a gente já retirou, já fazemos algumas peças, a gente já tem, não são muitas, mas já temos, e são nesse caso. E quanto à técnica, a gente opta também pelo forno no formigueiro, porque a gente tem a técnica, né? Há toda uma preparação também, a gente segue um pouco a tradição, que tem que ter a lenha certa, né? A lenha específica para essa queima também, não é qualquer lenha. Então, a gente quer seguir todo esse ensinamento, né? Que vem de ensinamento mesmo. Obrigada, Tati. O Evandro Patton observa aqui que você ficou de falar sobre a caça a partir do encontro. Está curioso. O áudio está desligado, Kátia. Mesmo, Lorena. Então, você pode seguir aí com os comentários e eu vou falar sim. É importante também falar da caça tupinambá de forma tradicional, de uma forma sustentável, podemos dizer assim, que não se perdeu, mas que se tornou de forma contínua também a partir do nosso encontro com a urna, tá bom? Então, você pode continuar com os comentários e eu falo em seguida. Fique tranquilo. Kátia, tu pode falar já agora, Kátia, porque nós já estamos em 11 horas e 50 minutos e eu gostaria, então, que tu falasse para a gente poder encerrar essa sala com a tua fala ainda. Se der tempo, as pessoas perguntam, mas eu preferia que tu falasse agora para a gente ganhar esse tempo, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, é o seguinte, assim como a pesca, assim como a forma tradicional da pesca tupinambá, como a forma tradicional da caça, respeitando algumas tradições, não é nem um respeito, é seguindo algumas tradições que em um certo momento nós não conseguíamos mais entender, né? Não conseguíamos saber de onde vinha, quem praticava, como seria e se teria outras formas da prática dessa caça tão específica e tão sustentável. E, a partir, houve várias rodas de conversa com excelentes caçadores, excelentes donos de casa, né? Eu nem gosto de usar o chefe de família, eu gosto de falar sempre em donos de casa que compartilha a casa com a companheira, com a mulher tupinambá. E alguns meses do ano, a proibição da caça a tupinambá.
E a gente não conseguia entender, às vezes, a partir da fala do mais velho, por que que a pesca de brejo seria a pesca de verão, por que que a caça, no mês de outubro, não seria permitido a caça do tatu, que é uma carne tão apreciada pelos Tupinambá, e por que que no mês de março, de janeiro a seguir, principalmente no mês de março, não tem a caça da paca, também outra caça muito apreciada. E a partir do momento desse encontro com a urna, com os sítios históricos, a gente conseguiu fazer essa ligação, assim como da cerâmica, das fases da lua, né, da retirada do barro, toda aquela tradição, todo um ritual a ser seguido, e o da queima na lua certa, no secar da peça até tal hora do dia, não pode ser com o sol muito forte, tem que ter um horário, assim como a caça, né? E aí, por fim, descobrimos que os nossos anciões, eles têm a tradição de usar muito o termo não pode. E aí, nos deixando curioso em saber o porquê não pode. Não pode por quê? E nós não tínhamos essa resposta, né? E alguns faziam questão de não responder ou de dizer até que não sabia, só sabia que não podia. E aí nós começamos a multiplicar a informação de por que não pode caçar agora, respeitando essa tradição. Bom, se nós não sabíamos a resposta, também continuamos multiplicando, porque não pode, porque não pode. E a partir de um certo momento, nas conversas sobre urna, sobre a tradicionalidade, sobre o respeito com a lua, com o tempo certo da queima, o tempo certo da caça, nós descobrimos que esse período de outubro até março é um período de reprodução, é um período onde as aves estão de ninho, estão numa fase de ovos chocando, então não pode. A perdiz, por exemplo, em outubro, de outubro a dezembro, ela vai estar choca e, portanto, ela não pode ser caçada. O tatu, ele não pode ser caçado nessa época porque as fêmeas estão de filhotes, estão levando os filhotes ainda na companhia delas. Então, toda essa tradicionalidade, toda essa riqueza de conhecimento se deu a partir das conversas sobre a urna. Toda essa tradição de diversas atividades foi a partir da urna. As respostas que nós não tínhamos antes se tornou fáceis de entender. Então, começamos a perceber que alguns anciões, eles não só aprenderam a nos dizer que não pode, e dar isso como resposta final. A partir da urna, a gente conseguiu fazer essa ligação. Não pode, respeitando uma tradicionalidade de que os animais, para ser consumido pelo Tupinambá, ele tem que ter um tempo para ser consumido, ele precisa se reproduzir para que no ano seguinte tenha a pesca e a caça em abundância para os Tupinambá. E nós não fazíamos ideia do porquê. Então, quando começamos a aprofundar mais as nossas conversas sobre a urna, sobre aquele local tão sagrado, tão específico, aqueles sítios ali, naquela localidade, o que tem a ver isso com a caça? O que tem a ver isso com a plantação, com as fases da lua? Então, todo esse entendimento, ele veio para nós de uma forma muito espontânea,
de uma forma muito simples, que precisamos plantar na lua escura. E precisamos não caçar, temos que nos preparar para não caçar a perdiz do mês de outubro a dezembro. O tatu do mês de outubro a março. Esses filhotes nascidos de outubro a março, a partir de junho em diante, eles serão já considerados caças já apropriados para ser consumido. Essas fêmeas, se elas forem abatidas nesse período que os filhotes estão no pé, todos esses filhotes morrerão. Então, 6 filhotes de tatu, eles morrem de sede por não saber ainda precisar do leite, se a tatu for abatida. Então, todo esse conhecimento, essa riqueza de conhecimento que não aprendemos na escola, tem uma diferença que eu costumo dizer. A educação escolar indígena e a educação indígena. Então, são formas distintas de educação, mas que estão ligadas. Então, o que aprendemos com os anciões, a gente consegue passar, e aí fica na responsabilidade da professora Tatiane e dos demais professores, para os alunos na escola indígena, na sala de aula. Mas é uma educação indígena, é uma educação tradicional e que a gente luta com muita vontade de que seja de forma contínua esse aprendizado de cada dia entre os Tupinambá de Belmonte. Que essa força nossa de hoje, essa resistência, ela consiga se manter viva, viu, na memória dos jovens hoje, e futuros caçadores, e futuros pescadores, e futuros ceramistas, com a técnica que a professora Tatiane falou. Eu tive o prazer de acompanhar uma ida de Tatiane à retirada do barro, no dia certo, na hora certa, obedecendo ali a fase da lua. E eu consegui ver isso e vi que realmente é uma ligação muito forte com a lua, com o tempo. Viu? Isso rege a vida dos Tupinambá. Então, quando eu ouvia um caçador dizer que não podia caçar na lua cheia, e eu ficava, por que não pode caçar na lua cheia? Eu tenho um filho, hoje com 27 anos, ele já não está mais fisicamente entre nós, mas ele, no dia de caçar, ele dizia para mim: mãe, hoje eu vou para o mato mais cedo, que hoje é só por lua. E eu, na minha falta de sabedoria, ficava, por que só por lua? E descobri que o só por lua é uma fase muito importante entre os Tupinambá. O sol se põe exatamente quando a lua aparece. Não tem um período de escuro entre um e outro, entre o pôr do sol e o nascer da lua. É o sol se pondo e a lua saindo. Na nossa linguagem, nós costumamos dizer assim. E usamos esse título Sol por Lua. E isso é uma linguagem dos caçadores Tupinambá. E há quem diga até algum comentário entre os Tupinambá de pessoas que não compreendem essa ligação do Tupinambá, que é um caçador, que é um pescador, de que precisamos deixar de caçar. Se obedecermos os ensinamentos do tradicional Tupinambá, nós vamos ter caça sempre, vamos ter sempre alimento à mesa. Se obedecermos certo as fases da lua, para a retirada do barro, para a queima do formigueiro ou do murundu, vamos ter sempre vasilhas de qualidade, objetos de qualidade. Se obedecermos certinho o ensinamento dos anciões, nós vamos ter um futuro garantido aos Tupinambá de Belmonte.
com todos esses conflitos, mas nós vamos ter um futuro promissor entre os Tupinambá de Belmonte. E quero deixar aqui meu agradecimento, professora Fabíola, Lorena e os demais que estão participando, de poder expor da nossa experiência, da pouca experiência que temos, né, do dia a dia Tupinambá. Esse momento é um momento, vamos dizer assim, o primeiro momento em que podemos, assim, falar da nossa tradicionalidade. Claro que nem tudo é permitido falar da nossa tradicionalidade, respeitamos isso e garantimos que seja respeitado o fato de não poder falar de tudo dos Tupinambá. Isso é fato e isso é maravilhoso entre nós. Poder garantir de que segredos Tupinambá não pode ser dito por, talvez, ao olhar do outro, seja algo muito simples, mas que para nós é algo precioso e precisa ser guardado. Como diz os anciões Tupinambá, alguns deles dizem assim: o segredo é a arma do negócio. E nós temos os nossos segredos, mas o que nos foi permitido, professores, dizer aqui, foi dito quase tudo. O tempo, né, não nos espera, viu? Mas tenho gratidão enorme por essa oportunidade de estarmos aqui falando, compartilhando com vocês as nossas experiências. Fico muito grata por esse momento, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Kátia, pela fala. Vou abrir aqui o chat, a gente tem alguns minutinhos. Não tem nenhuma outra pergunta, só comentários elogiosos, um deles da Ana Paula Leal, do Centro Nacional de Arqueologia, que está aqui participando. Eu acho que, enfim, consigo dizer muita coisa aqui sem me emocionar, mas eu acho que posso dizer que eu acho que dificilmente a gente, né, como arqueóloga, a gente alcança a real dimensão da importância de lugares e sítios arqueológicos como a aldeia Patiburi para os povos, né, para os povos indígenas. Então, fico grata, né, pela experiência e por todo esse tempo de convivência. Kátia, Tati, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente essas 2 horas. Foi muito, muito bom ouvi-las. E eu quero dizer que a gente está à disposição de vocês. A Lorena é a pessoa que está sempre em contato com vocês. A gente pode organizar outras conversas. Tati, se tu precisar de ajuda da gente para esse teu projeto da cerâmica, por favor, peça, a gente está super à disposição, tá bom? E, enfim, eu agradeço demais. Não é vocês que têm que agradecer a gente, é a gente que tem que agradecer vocês por vocês terem dispensado esse tempo maravilhoso para ficar conversando com a gente sobre todas essas coisas. E eu acredito que a gente vai continuar em contato, a gente tem todo o interesse, se vocês tiverem, a gente também está aqui à disposição. A Lorena é a nossa ponte, né? São Paulo, Lorena, vocês, então tá tudo certo. E, enfim, vamos manter contato e a gente, com certeza, vai organizar outras falas. Quando vocês quiserem vir contar mais coisas sobre o que vocês estão fazendo, Tati, quando tu tiver mais coisas aí do teu projeto e quiser apresentar para a gente está disposta a ouvir, a gente faz uma live para tu mostrar as coisas, enfim, a gente vai manter o contato sempre, tá bom? Fábio?
Pois não, pode falar. Então, professora, eu gostaria de agradecer também, já fazer o convite aqui publicamente à Lorena, a senhora, a Kátia e a Tati, para a gente tentar desenvolver alguma ação no mês de abril, sobre, né, o abril indígena. A gente vai tentar organizar alguns ciclo de bate-papo, se for o caso, né? Em um horário que, assim, que não seja tão horário fora do expediente, se for o caso, né? Coisa assim de no máximo 1 hora. E aí eu vou sentar com o meu professor e a gente vai tentar organizar, vou formalizar o convite, tanto para a senhora quanto para a Lorena, se puderem, entendeu? Kátia e Tatiane, eu tenho certeza que não que participa assim também e ajuda a organizar esse evento. Já fala que vai complicar vocês a vida de... Tá bom, professora? Então, vou deixar registrado aqui. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Kátia? Tudo de bom para vocês. Obrigado. Tá bom, então, eu estou à disposição, Fábio, Lorena, todo mundo. E eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez. Quero agradecer também a Manuela, do My Mídias, porque ela nos ajudou aí a organizar o evento, o Kleberson também do My USP, que ajudaram a organizar a sala e ficaram aí atentos a receber as pessoas. Lorena, muito obrigada por ter proporcionado esse encontro e por ter feito as coisas todas direitinho, que a Kátia quer que tu volte, a Tati também. Que bom, né? Fico feliz e eu espero que a gente possa realmente conversar mais vezes. Enfim, eu agradeço muito e é isso, gente. Muito obrigada e obrigado também às pessoas que ficaram aqui até agora, que participaram ouvindo a Kátia como ouvintes, os comentários todos que vieram. Enfim, acho que foi uma manhã bem bacana e eu fico muito feliz e espero vê-las novamente numa próxima oportunidade, tá bem? Tudo de bom para vocês e vamos continuar aí em contato, certo? É isso. Muito obrigada.